Shalom, querido irmão, querida irmã. Começamos agora o curso da Palavra de Deus. Oferecemos o curso Bênção e Maldição. É bastante conhecida a terminologia maldição hereditária. E iremos encará-la. Contudo, por que não pensarmos também em bênção hereditária? Nosso curso tem o livro de Gênesis como alvo. Nossa dinâmica será a seguinte: dividiremos nosso curso em duas partes. Falaremos primeiro sobre bênção hereditária, até comentar todos os versos relacionados à bênção no livro do Gênesis, e em seguida falaremos sobre maldição e maldição hereditária. Segundo, escolhemos o Antigo Testamento, por ser a parte da Bíblia que eu tenho maior domínio. Sou professor de disciplinas do Antigo Testamento desde 1988. Leciono há 10 anos hebraico bíblico de forma online na escola de Israel Institute of Biblical Studies, filiada à Universidade Hebraica de Jerusalém, e uma disciplina denominada Discovering the Hebrew Bible, Torá, também pela mesma escola. Lecionei por mais de 30 anos Antigo Testamento, análise bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Antigo Testamento e exegese também do Antigo Testamento. Neste curso sobre bênção e maldição, trabalharemos todos os versos do livro do Gênesis, onde aparecem o verbo abençoar e a palavra bênção. Da mesma forma, também o verbo amaldiçoar e a palavra maldição. Comecemos pela bênção em geral, que também inclui a bênção hereditária. O verbo abençoar, do hebraico barar ou berar, eu vou escrever aqui, para você ter uma ideia, no hebraico, também traduz o verbo ajoelhar, porque a pessoa que é abençoada, ela se coloca numa posição para receber a bênção. Então, o verbo parar ou berar significa abençoar, e de onde vem também a palavra bênção. Na palavra bênção, mesma raiz, claro, que é a palavra brahá, no hebraico moderno, e no bíblico a gente fala berahá. Então, berahá. Essa última letra aqui, ela passa no final da linha, quando ela está no final de palavras, abaixo da linha, e quando ela está no início e meio, aí ela fica normal, ela não fica esticada. Então a gente acrescenta aqui mais uma consoante, temos a palavra bênção, brahá. Muito bem. Essas palavras, o verbo barar e a palavra brahá, elas indicam também a ideia de felicidade, quer dizer, bênção e felicidade. Bênção, do hebraico berahá, como a gente fala no hebraico moderno, brahá, é primeiro uma fala que expressa desejo na vida de quem está recebendo a bênção. É também a providência das condições necessárias para que o abençoado alcance a bênção proposta. Segundo John Oswalt, professor adjunto de Línguas e Literatura da Bíblia, bênção significa o seguinte: o ato de conceder verbalmente boas coisas ou uma expressão coletiva para se referir às próprias boas coisas. Além de brahá, temos na Bíblia hebraica os termos esher ou osher, que significa felicidade, bem-aventurança, que aparece no plural, ashrei. A gente diria no hebraico moderno, ashrei, do verbo achar, ir reto, andar, abençoar, reputar por feliz, chamar alguém de bem-aventurado. O Victor Hamilton, no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, afirma que quando Deus abençoa, ele nunca usa o verbo achar, ele usa o verbo barar. Então ele não usa o verbo achar. Por quê? Segundo Hamilton, a razão disso é que achar é um termo que expressa um desejo invejoso. A bênção ou felicidade ashrei, do verbo achar, acontece quando o homem faz alguma coisa para agradar a Deus, ou quando faz algo, ou deixa de fazer algo para não desagradar a Deus. Ao agradar a Deus, ele encontra a felicidade, a bem-aventurança, a bênção. Outra palavra usada na Bíblia hebraica para expressar a bênção da parte de Deus é tová. Tová tem o sentido de bem-estar. De acordo com o site bibliaportuguês.com,
o verbo barar ou berar aparece 330 vezes na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Conforme diz corretamente o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, da raiz barar ou berar, nós temos ajoelhar, abençoar, louvar, saudar e até mesmo amaldiçoar, usado de forma eufemística. Lá no livro de Jó, por exemplo, a mulher de Jó, ela diz, amaldiçoa teu Deus e morre, mas o verbo usado é exatamente o verbo barar. Então, de forma eufemística, um verbo que significa louvar, que significa abençoar, passa também a ter a ideia de amaldiçoar. Também isso acontece em relação aos filhos dele. Ele diz, pode ser que os meus filhos tenham abençoado Deus, ou seja, tenham amaldiçoado Deus pelas suas atitudes, e aí é usado então o verbo barar, mas com o sentido eufemístico de amaldiçoar. É dessa raiz que vem a palavra bênção, brahá. A primeira ocorrência da palavra bênção, brahá, mas não do verbo barar, porque ele acontece antes, é o verbo abençoar, está em Gênesis 12:2. 12:2. Interessante que a brahá de Deus, em Gênesis 12:2, aparece no sentido restrito de alguém receber uma bênção. Em Gênesis 12:2, Deus promete que o próprio Abraão é quem será uma bênção. Então isso é bem interessante. Nesse vocábulo brahá está a ideia de presente, o que remete para o conceito de felicidade. Então, ser abençoado é mais ou menos sinônimo de ser feliz. Vejamos a primeira ocorrência do verbo abençoar, barar, na Bíblia. Lerei o texto primeiro em hebraico, em seguida em português. A primeira bênção da história, não poderia ser diferente, foi proferida pelo próprio Deus, o Criador, e foi direcionada à criação. A bênção divina foi dada graciosamente ao reino animal. Essa primeira bênção se encontra em Gênesis capítulo 1, verso 22, e assim nós lemos em hebraico. Vaivarer otam Elohim lemor, peru urevu umileu et hamaim bayamim, verraof irev baaretz. Então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Temos aqui a bênção da fertilidade, direcionada aos animais. Então, a primeira bênção da Bíblia, Deus a direciona aos animais, a qual implica multiplicação. Então, a bênção da fertilidade implica multiplicação. A segunda ocorrência do verbo abençoar, o verbo barar, na Bíblia, está em Gênesis 1:28. E a gente lê assim. Vaivarer otam Elohim, vaiomer lahem Elohim, peru urevu umileu et haaretz verhevshuha, uredu bitgat hayam, uveof hashamayim, uverhol hayah haromeset al haaretz. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. A bênção dada ao ser humano se assemelha bastante à bênção dada aos animais em Gênesis 1:22, a primeira de todas as bênçãos, que é a bênção da fertilidade. Contudo, ao ser humano, Deus acrescenta a sujeição da terra e o domínio sobre os animais. A ideia de domínio aqui é a de reinar sobre, submeter ou rebelir. Temos de Deus a autoridade para governar sobre os animais e para rebelir aqueles perigosos e indesejáveis. Nesta bênção, o ser humano é colocado como rei sobre os animais. A terceira ocorrência do verbo abençoar está em Gênesis 2:3, que diz, Vaivarer Elohim et yom hashevi vaikadesh oto, que vo shabat mikol melarto asher bara Elohim laasot. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O Shabat é a primeira criação de Deus que antes de ser abençoado, abençoou. O Shabat abençoa o Criador com um descanso. A bênção, portanto, pode acontecer como resultado de uma boa ação.
Em Gênesis 5:2 está registrado a bênção da nomeação. Assim diz o narrador: Zahar nekevá beraam, vaivarech otam, vaikra et shemam Adam, beyom ribaram. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Ou a gente traduziria essa palavra homem, que é a palavra Adam, por humanidade. E os chamou ser humano, humanidade, Adam. Ter um nome nos torna especiais. O nome, que em hebraico significa fama, nos individualiza e nos coloca em relacionamento com o outro. Bênção pode ser simplesmente o pronunciamento de uma palavra bendita, de uma palavra abençoada. Próximas ocorrências do verbo abençoar estão em Gênesis capítulo 9, versos 1 e 26. E assim lemos, verso 1: Vaivarer Elohim et Noach ve'et banav, vayomer lahem, peru urevu umileu et haaretz. Verso 26: Vayomer baru Adonai Elohei Shem, vihi renaan evet lamo. Verso 1: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Verso 26, disse ainda a Noé: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, o Shem, em hebraico, seja Canaã, seus escravos, ou seu servo. O Senhor Deus abençoa Noé, e Noé retribui e abençoa o Senhor. Noé representa o novo Éden. Noé e sua família é o recomeço da raça humana. Ele é reconhecido por muitos estudiosos como o segundo Adão, como aquele que viria resgatar a maldição do solo. Diferente, no entanto, do primeiro Adão, Noé é justo, íntegro e temente a Deus. Gênesis 10, 1. A ele e à sua posteridade é dada a bênção da fertilidade, assim como fora dada ao primeiro casal e que havia sido dado primeiramente aos animais. Porém, Noé, ele só é o segundo Adão do ponto de vista físico. Jesus Cristo é apresentado, e você pode conferir na Bíblia, 1 Coríntios 15, 45 a 49, como espírito vivificante e não apenas como alma vivente, como era o primeiro Adão. Jesus Cristo é espiritual, enquanto Adão é natural. Jesus Cristo vem do céu, enquanto Adão vem do pó da terra. Ambos transmitem a imagem de Deus a nós. Adão, a imagem natural ofuscada na queda, e Jesus Cristo, a imagem espiritual resgatada por Ele mesmo. Jesus Cristo restaura a imagem de Deus em nós. Noé preserva a imagem natural de Deus em nós. Noé é um segundo Adão natural. Jesus Cristo é o segundo Adão espiritual. Ele é o nosso Adão sem pecado. Próxima referência à bênção, abençoar, em Gênesis, está no capítulo 12, versos 2 e 13, e a partir daí tem a ver com o Avram. Então lemos o verso 2, que diz: Ve'escha legoi gadol, va'avarecha, va'agadelá, shemecha, ve'rie berachá. Verso de número 3, Va'avaracha mevarechecha umegalelcha aor venivrehu verra kol mishperot ha'adamah. Verso 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Verso 3: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus promete a Abrão a bênção da frutificação e do engrandecimento do nome. Além disso, que Abraão será canal de bênção para todas as famílias do solo, ou seja, como me pergunta a Adamá. Os animais e as plantas estão incluídos aí nessa bênção por meio de Abraão. Não devemos nos esquecer de que a primeira bênção da história, repetindo, foi dada aos animais. Bênção é alargamento, é liberdade. Maldição, seu oposto, é restrição, aprisionamento. Sobre maldição,
falaremos com mais propriedade quando explorarmos os demais textos de Gênesis que tratam do verbo abençoar e também do substantivo bênção. Vamos para a próxima ocorrência da palavra bênção ou do verbo abençoar em Gênesis. Gênesis 14, 19 e 20. E diz assim: vai vareherro, vai omar, Baruch Avram Leel Elion, Koneshamayim Vaaretz. Verso 20. O Baruch El Elion, Asher Migent Sarecha Beyadecha, vai ter lo Maaser Mikol. Verso 19. E Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque abençoa Abrão e abençoa o Deus de Abrão. Melquisedeque abençoa Abrão por meio de El Elyon, o Deus Altíssimo. No verso 20, não aparece o nome Abrão. Na tradução, na versão foi colocado, mas não aparece o nome Abrão em hebraico. Diz ao pé da letra assim: e ele lhe deu o dízimo de tudo. Esse sujeito, ele, poderia se referir tanto a Abrão quanto a Melquisedeque. Porém, o contexto nos leva a concluir que Abrão é quem entrega o dízimo a Melquisedeque. O verso 21, continuidade da narrativa, apresenta o rei de Sodoma pedindo a Abrão que lhe entregue as posses conquistadas na batalha. Certamente, nesse contexto, o rei vê Abrão entregando o dízimo a Melquisedeque e também espera receber a sua parte nos espólios da guerra contra aqueles 4 reis poderosos e inimigos, que haviam inclusive sequestrado o próprio Ló e a sua família. Próximo texto, Gênesis 17, verso 16 e verso 20. Ele continua descrevendo o quanto Abrão é abençoado. Vamos para o verso 16. O verarti otar, vegam natati mimena lehaben. O verartiha Verraíta legoim malreamim mimena ihiu. Verso 20. O lei Ismael shematiha hine berarti oto verrifereti oto verribeti oto bimot meut shenem asar nesim iolit unetativ legoigato. Verso 16. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Verso 20. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Deus promete a Abrão abençoar Sara e Ismael. Ambos serão abençoados com a bênção da frutificação. Essa é a bênção original divina que coopera com a preservação da criação. Sem fruto e sem multiplicação, a criação estagnaria e chegaria ao fim. Certas bênçãos, portanto, dá até para vivermos sem, mas sem a bênção da frutificação, não. Essa bênção é indispensável para a manutenção da vida e não pode cessar nunca. Enquanto existir o mundo, precisa existir a bênção da frutificação, e a gente não poderia já pensar que a bênção da frutificação, que é a primeira de todas as bênçãos da Bíblia, é uma bênção hereditária. Ela vai passando de geração a geração, não somente dos humanos, mas também dos animais. Próximo texto, Gênesis 18, 18. Gênesis 18, 18 fala de uma bênção universal por meio de um homem e de uma mulher abençoados pelo próprio Deus, Abraão e Sara. Assim lemos: Ve Avraham hayoi ele goigador veatsum venivrehuvo kol goyei haaretz. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas.
Aqui é usado o termo hebraico goim, que significa nações, povos, gentios, em lugar de famílias, que foi usado anteriormente, Mishperot Adamá, as famílias do solo, da terra. A palavra terra, Aretz, é usada aqui em lugar da palavra Adamá, solo. Abraão será goi, ou seja, povo, e por meio dele serão abençoados todos os goim, ou seja, todos os povos da terra serão abençoados por meio ou através de Abraão, Deus abençoa pessoas, animais, plantas, indistintamente. A vida na terra é abençoada por Deus por meio de Abraão e de seus descendentes. Eu estou falando aqui de uma bênção gigantesca, universal, e que abrange o mundo todo, de todas as épocas. Deus, o abençoador, não se cansa de abençoar. Deus, o abençoador, não se cansa de abençoar. Em Gênesis 22, 17 e 18, diz o Senhor: que varer avarecha, verharba arbe, et zarachá, que horve hashamai, verachol asher al sefat hayam, veirash zarachá et sha'aroivav, vehit barahu, vezarachá, kol goyei haaretz, ekev asher shamata bekoli. Verso 17: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Verso 18: e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Agregado à bênção da frutificação, Deus promete aos descendentes de Abraão a bênção da conquista dos portões das cidades inimigas. Quando o abençoador é Deus, ele dá recurso para que os abençoados conquistem a bênção que foi pronunciada por ele mesmo. Conquistar a porta dos inimigos é ser capaz de impedir as ameaças e impedir o domínio dos inimigos. Na próxima semana, prosseguiremos com o curso Bênção e Maldição Hereditárias, e no livro de Gênesis. Portanto, eu passo agora para as perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta, está por ordem e eu estarei respondendo. A pergunta no Antigo Testamento em geral, e especialmente em Gênesis, o abençoado é aquele que obedece e o amaldiçoado é aquele que desobedece a Deus? Pensando em linhas gerais, o abençoado é o obediente a Deus, em linhas gerais, né? E o amaldiçoado é o que desobedece, né? A gente ainda vai entrar em algumas histórias, né? Quando a gente falar de maldição, aí a gente pode conectar as duas coisas, e a gente tem exemplo do próprio Adão, quando Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Mas nós temos algo interessante, que mesmo na desobediência, mesmo fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, Deus não amaldiçoou a raça humana. Então isso é muito importante. Quando a gente entrar em maldição, nós vamos explorar isso. Mas agora cabe na sua pergunta, porque quem foi amaldiçoado lá foi exatamente a terra por causa da atitude do ser humano. Mas o Adão, a Eva, não foram amaldiçoados. Então isso é muito interessante. Então não quer dizer que uma pessoa que desobedeça a Deus, que a maldição seja algo automático que vai acontecer na vida dela. Mas ela vai ter uma certa restrição. Então, de certa forma, indiretamente, ela está sendo amaldiçoada. Quer dizer, ela está restringindo quando poderia ampliar na vida e tal. Tá bom? Mais alguma pergunta? Gênesis capítulo 12, então já falando do Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós temos aqui, na verdade, dois verbos usados para amaldiçoar. Então, abençoar, nós temos o verbo barar. Então, os que te abençoarem, os teus abençoadores, né, serão abençoados. E aquele que te amaldiçoar, e aí o amaldiçoar é o verbo calá-lo, que é um verbo que significa tornar leve ou tornar insignificante. Quer dizer, aquele que fizer com que você seja insignificante, então eu vou destruí-lo. Aí tem um verbo, ele usa um outro verbo
que é também amaldiçoar, mas uma maldição é uma coisa mais forte. Quer dizer, eu vou realmente mostrar para essa pessoa, ou para esse grupo, que o meu servo eu abençoei, e abençoado ele será. Então, quando alguém despreza um abençoado de Deus, ele está desprezando o abençoador, que ele está fazendo pouco caso, não diretamente ao abençoado, mas ao abençoador. Ele está dizendo que o que o abençoador fez não tem validade. Então é como se estivesse totalmente desprezando Deus. Então aí por isso que ele se acerta com Deus nesse sentido. Tá? Mas quando a gente entrar em maldição, nós vamos trabalhar isso com um pouco mais de profundidade. Então a pergunta é: uma pessoa correta, temente a Deus, ela poderia ser amaldiçoada por outra pessoa? Poderia. Tanto é que Deus fala: quem amaldiçoar o Abraão, só que essa maldição, ela não vai surtir efeito. Quer dizer, nem toda bênção surte efeito e nem toda maldição. Quer dizer, ele pode ser amaldiçoado, mas essa maldição não vai surtir o efeito desejado pelo amaldiçoador, tá bom? Então, isso é interessante, porque Deus vai reverter. Por exemplo, Balaão, quando a gente chegar em Balaão, aí é fora do Gênesis, mas é uma figura importante para falar de maldição. A gente precisa mencionar o Balaão. E o Balaão, ele é um profissional de abençoar e de amaldiçoar. Ele é especialista em amaldiçoar. Ele amaldiçoa, mas Deus transforma a maldição em bênção. Então, o abençoado é protegido por Deus. Isso não quer dizer que os abençoados não passem por provações, por privações. Então, não tem a ver com isso. Tá bom? Muito bem. Se não há mais pergunta por hoje, nós estamos encerrando aqui. Na semana que vem, retomaremos a partir do próximo texto de Gênesis, que trata da bênção, até terminarmos até o capítulo 50, até o capítulo 49, ele tem as bênçãos do Jacó sobre os filhos, e depois entraremos em maldição e também maldição hereditária. Muito obrigado.